nos encontramos na liberdade dos santos testemunhos. Queridos irmãos, porém, servo de Deus pediu que, nesta preparação de Deus, que Deus assim se aprove de aqui estarmos com a Irmandade, contar alguma obra que Deus tem feito. E isto é fruto do amor de Deus que está entre nós. E também, irmão, eu costumo também falar para a Irmandade lá onde o Senhor dá graça de congregar, que nós nunca sabemos a que momento o Senhor vem sobre nós pelos seus enviados e traz a nossa libertação, né? Então, eu dou graças a Deus pelo perdão dos meus pecados, a obra de amor, de sustento que Deus tem feito para comigo também. Chamou nos dias da mocidade, preparou uma das suas servas para ser minha companheira, esposa, nos deu 3 filhas, já 2 genros, uma netinha, e o Senhor tem sido o nosso ajudador. Temos visto, irmãos, nestes poucos anos que servimos a Deus, sua potente mão, poderosa palavra, operar. Então são tantos os sinais que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós, que já não é pelo que nós ouvimos, né, irmãos, mas é pelo que nós temos recebido de Deus, apalpado, né, irmãos, tomado no regaço a obra da sua misericórdia. Mas, irmãos, entre as obras que Deus fez, parte da Irmandade nos conhece. Agora no ano de 2013, final de 2012, tinha uma missão da abertura de uma casa de oração lá no sul do estado do Piauí. E estava marcada aquela parte para nós estarmos lá com a Irmandade dando atendimento de um batismo e abertura da congregação de Avelino Lopes. Avelino Lopes é uma cidadezinha do sul do Piauí, já na divisa com a Bahia, só que ela é bem isoladinha, mesmo ali sendo na extrema da Bahia, não tem estrada. Então lá vai ônibus na sexta-feira, depois só volta a ter ônibus na segunda-feira. Enfim, é um lugarzinho bem isoladinho. E Teresina lá são 900 quilômetros. E um irmão nosso lá, sabendo da minha necessidade, se propôs a me levar lá na missão. Ele tinha um carrinho novinho, popular, mas novinho. E nós viajamos para lá, eu, ele e a sua esposa. Quando nós estávamos já uns 350 quilômetros de Teresina, nós demos um comando de guarda da Polícia Militar Rodoviária. Eu fiquei bem em paz, porque o carrinho do irmão não tinha 1 ano de uso. Mas ao guarda abordar nós, perguntou pelo documento novo do carro. E o irmão falou, não, mas este é o documento, o carro tem 10 meses de uso. O guarda falou, mas este está atrasado já há 2 meses. E quando ele viu que nós entendeu que estávamos com o documento atrasado, o irmão nos chamou, falou, Senhor, tem piedade. Era sábado de manhã, a abertura da congregação seria à noite, com o batismo. E nos levou. A chefe da operação lá era uma tenente, uma jovem senhora, muito, muito firme na profissão dela, né? Muito competente ao que lhe cabia. E quando o guarda passou para ela, que o documento do carro estava atrasado há 2 meses, mas ela não quis nem conversa. Ela já falou para ele, pode rebocar o carro para o pátio de Floriano, levem
faça uma apreensão. Quando eu vi que ela estava já, o irmãozinho ficou apavorado. Irmãos, eu me dirigi a ela, mas me dirigi a ela com todo o respeito à autoridade dela, mesmo porque ela estava mesmo dentro da lei, do que competia, né? Mas eu me dirigi a ela com todo o respeito, com toda a humildade. Falei, tenente, eu gostaria de um minutinho da atenção da senhora. Ela então até nem tinha me notado, porque ela estava conversando com o irmão, o dono do carro. Quando ela olhou para mim, quando eu falei assim que ela olhou para mim, eu vi que ela me rejeitou no olhar. Quando ela olhou na minha face, ela me rejeitou. E eu falei assim para ela, tenente, eu estou nesse carrinho e eu queria fazer um esclarecimento à senhora. Eu sou um servo de Deus, ancião da obra de Deus. Nós estamos indo numa viagem missão espiritual. Nós estamos indo para Avelino Lopes. Então, tenente, eu sei que a senhora está dentro da lei, das atribuições legais. A senhora está fazendo o que compete, o que convém. Mas eu queria informar a senhora que nós não estamos indo numa viagem a passeio, a negócio, estamos indo a mandado de Deus. Deus me manda naquela cidade. Então eu pediria à senhora humildemente, falei desta maneira, eu peço à senhora humildemente, que a senhora considere no bom senso da senhora e me libere. Eu preciso passar, tenente, eu preciso ir lá. Ela falou, nesse carro? De jeito nenhum. Nesse carro o senhor não vai para lugar nenhum. Aí eu falei, eu acho que eu não fui muito claro, tenente. Deixa eu falar para a senhora. Eu vou lá numa missão espiritual, eu vou atender um batismo, e vou levar um bem espiritual naquele lugar, até mesmo um bem social. A palavra de Deus forma cidadãos também. Então, eu não tenho que me substitua lá, tenente. É hoje, a senhora sabe, é um lugar isoladinho. Então, eu peço à senhora, tenente, eu estou indo lá porque Deus me manda naquele lugar. Então, a senhora, por gentileza, tenente, por favor, me libere. Eu preciso ir, tenente, não tem que me substituir lá. Ela falou, o senhor não vai. Nesse carro, ela contava, o senhor não vai. Colocava o dedo em riste assim em mim, o senhor não vai. Para lugar nenhum, esse carro não vai sair daqui para lugar nenhum. Aí eu insisti uma terceira vez com ela, falei, tenente, vamos fazer assim, não se aborreça comigo. Vamos fazer assim, aplique as penalidades, né, do veículo do irmão. Pode aplicar as multas, o que convier. Lá em Avelino Lopes, segunda-feira, se nós voltarmos, nós fazemos pagamento direitinho, tenente. Mas, tenente, por favor, eu peço humildemente para a senhora, por favor, me libere. Deus me manda aqui. O senhor não vai. Aí ela ficou, o senhor não vai para lugar nenhum. Chamou um guarda e falou assim, faz a vistoria daquele carro lá. Pode tirar tudo que tem dentro dele, faz a vistoria lá. Chamou e falou, preencha aqui o laudo de apreensão dele aqui, deixa o motorista fica aí para assinar o laudo de apreensão e tudo mais, e saiu de perto, né? Eu fiquei em paz, né? Fazer o quê? Ela é uma autoridade. Aí o guarda fez ali, o outro, tirem aqui as coisas de vocês que eu vou fazer a vistoria para revocar para o pai. E o irmão depois começou a tirar as coisinhas de dentro. Aí quando pegou assim na sacolinha que é o meu macacão de fazer batismo, eu lembrei do batismo. Ele me deu uma tristeza, uma dor. Aí eu falei com o senhor. Eu falei, senhor, o que é isso? Que autoridade excessiva é esta dela? Não sobre mim não, sou um cidadão, mas sobre a tua palavra. Senhor, tu falaste na tua palavra e pedir pelo mundo, pregar e anunciar e batizar as almas para o reino dos céus, e ela está barrando a tua vontade, Senhor. Uma missão orada numa reunião ministerial, ela está barrando o batismo daquelas almas, Senhor. Ela está barrando, Senhor, e levando escândalo àquelas almas. De onde vem essa autoridade dela? Quando eu falei de onde vem essa autoridade dela, veio o motorista do guincho, que viu que ela foi bem dura comigo, bem áspera. Aí o motorista veio e falou assim, olha, o senhor não pode ficar aqui nesse meio do nada, nesse deserto. Fale com ela, e se ela liberar, eu levo, já vou rebocar o carro mesmo para Floriano, eu levo o senhor, levo vocês, deixo vocês lá numa pousadinha, num hotel. Aqui é que vocês não podem ficar. E quando ele estava falando assim, passou uma caminhonete, um L200 da Polícia Militar. Aí ele falou assim, esse que está chegando é o coronel, isso é um coronel que está chegando aí. Eu falei, bem, eu não vou mais a ela não me deu ouvido, não me deu diálogo, eu vou ao coronel, eu vou pedir essa carona, eu só ia pedir a carona. Esperei ele descer da caminhonete, quando ele bateu a porta,
Eu falei assim por trás dele: bom dia, coronel. Quando eu falei bom dia, coronel, ele virou, irmãos, do jeito que ela, quando eu falei com ela, que ela virou, que ela foi tomada por uma rejeição a mim, foi o contrário. Aquele homem foi tomado por uma sobriedade de respeito à minha pessoa. Ele me olhou atenciosamente, baixou os braços, falou bom dia. Eu falei: coronel, eu ia pedir a carona. Eu falei: coronel, eu estou naquele carrinho ali, ele está sendo rebocado para o pátio, porque está com 2 meses atrasado. Quando eu falei assim, ele falou: não, de jeito nenhum, o senhor precisa ir, esta viagem o senhor vai. Ele falou: mas eu não tinha nem falado nada para ele. Quando ele falou: o senhor vai, aí eu fiquei meio pasmo, né? Eu falei: mas coronel, a tenente, quando eu falei a tenente, ele chamou ela: a tenente, vem aqui. Quando ela chegou, ele falou: libera o carro dele. Irmão, mas ela ficou no estado, ela ficou tão nervosa que os lábios dela tremiam. Ela era uma moça bonita, uma senhora bonita, né? Uma morena bonita, mas ela perdeu toda a beleza dela, do rancor dela. Ela falou: mas coronel, o carro dele está atrasado 2 meses. Do jeito que ela colocou o dedo em mim assim, risco, ele colocou nela, falou: tenente, ele precisa ir, ele vai. Ele vai. Ela falou: mas coronel, eu já fiz a vistoria do carro. Ele falou: cancela, tenente. Ela falou: mas até o laudo de apreensão já foi preenchido e eles assinaram. Ele falou assim: rasga, tenente. Ele fez assim: ela rasga, tenente. Pôs o dedo nela e falou assim: este homem precisa ir e ele vai. Eu ali do lado, ali vendo tudo aquilo lá. Ele falou: pode pegar o carro do senhor, pode ir, boa viagem, vai com Deus. Eu falei: amém. Aí eu saí, aí falei para o irmão: irmão, Deus fez uma obra, vamos devolver as coisas no carro. Só que quando o coronel saiu, ela foi atrás dele. Ela estava descontrolada. E o senhor me fez saber que ela ia atrás dele e pedir: coronel, não desmanche, não tire a minha autoridade perante os guardas, né? Ela estava comandando a operação. Coronel, não desmanche. Quando o senhor me fez saber, eu voltei lá. E quando eu cheguei lá, ela estava exatamente pedindo: coronel, outra coisa assim, mas não desmanche isso que eu fiz. Quando ela estava falando assim, eu cheguei, aí eu fui meio atrevido, entrei entre os dois, aí eu falei para ela, falei: com licença, desculpem, com licença. Eu olhei para ela e falei: tenente, eu avisei a senhora que esta viagem era o mandado de Deus. Quando eu falei assim, o coronel falou: não vamos estender conversa, o senhor não tem a satisfação a dar a ela e nem a ninguém. Pode pegar o carro e ir embora. Peguei, fiz a abertura, o senhor chamou 22 almas aqui. E eu estou glorificando a Deus, porque o poder do Senhor, que emana do Senhor, leva esta santa obra adiante, irmão. Agradeço a Deus. A Irmandade nos conhece, mas tantas outras obras que o Senhor tem feito, irmãos, maravilhas, tem nos socorrido no dia da angústia, tem sido nosso ajudador, nosso amigo. Eu agradeço a Deus, irmãos, que até nos momentos difíceis, o Senhor tem manifestado o seu grande poder. Irmão, uma obra que o Senhor fez dentro da minha família, na vida da minha irmã. Eu tenho uma irmã, a mais nova da família, e esta moça, uma época, 21 anos, ela fez uma cirurgia de ginecologia muito grande. E a médica operou ela pelo SUS, fez uma cirurgia pela manhã e à tarde saiu de férias e deixou ela aos cuidados de uma outra profissional. Mas antes de 24 horas, a outra médica deu irmãos, alta para minha irmã precocemente, tinha acabado de operar, e nós não sabíamos, era pelo SUS, tem horário de visita. Certo que minha irmã ficou, eles colocaram ela deitada nos bancos dos corredores, irmão, lá do hospital. E quando chegou a hora da visita, que nós fomos lá, irmão, nos surpreendemos dela estar de alta, deitada. Só que ela já tinha, irmãos, pegue uma infecção hospitalar. Não sabíamos disso, pegamos ela, levamos para casa, ela começou a sentir dores, e começou a inchar a cirurgia, e aquilo foi inchando, entrou pela noite, aquela menina gritava de dor, ela berrava de dor, irmãos, e foi roxeando todo o seu ventre, e foi inchando, daqui a pouco não cabia mais roupa, amanheceu o dia, ela estava numa situação muito crítica, irmão, não cabia mais roupa nela, minha mãe só colocou um lençol por cima dela, tudo roxo,
irmãos, e nós pegamos muito inchado, pegamos um carrinho, levamos ela num plantonista, era domingo. O médico falou, isso aqui não é coisa para mim, esta bolsa está altamente infectada, se vocês não tomam uma providência, procurar um especialista, ela vai morrer em poucas horas. Irmãos, e nós não tínhamos um plano de saúde para procurar um bom médico, irmão, não tínhamos dinheiro, não temos, mas, irmão, bem-aventurado é o homem e a mulher que com dinheiro ou sem dinheiro tem o Senhor no coração. Levamos para casa, irmão, e ela foi piorando. E minha mãe estava lá, meu cunhado novinho na graça, e eu fiquei lá na salinha durante todo esse processo. E minha mãe, tadinha, corria lá, chegava a mim e falava, meu filho, Deus não te faz saber nada. Eu falei, não faz, mãe, eu estou clamando a Deus, mas eu estou sem luz para esta parte, mãe, eu estou clamando a Deus. E minha irmã piorando, daí a pouco ela começou a falar palavras, coisa com coisa, e daí a pouco não conhecia mais o esposo, nem a mãe. Minha mãe corria lá, meu filho, você não sente nada, você não sente ungila. Eu falei, mãe, eu estou em paz, desta maneira, quer dizer, eu não tenho uma guia de Deus, mãe, para esta parte, eu estou clamando, eu estou esperando. Um irmão certo é que daí a pouco a moça entrou, minha irmã entrou num coma, fechou os olhos, não abriu mais, não respondeu mais a estímulo nenhum. Irmãos amados, muito inchada, todo ventre, tudo roxo, uma situação mortal, irmão. E minha mãe já chorando, meu cunhado num pranto muito grande. Irmãos, e eu esperei o funeral dele clamando a Deus, Deus não me fazia saber nada. Quando foi numa certa altura, irmãos, da tarde, ela abriu os olhos vermelhos e começou a chamar o nome das minhas filhas. Na época, minhas meninas eram pequenininhas, a mais velha tinha 8, a outra tinha 6, a outra tinha 4 aninhos. Eram todas pequenas, mas já eram as 3 seladas com a promessa do Espírito Santo naquela época. E quando ela chamou minhas meninas, minha mãe correu lá na sala, falou, filha, ela está chamando as meninas. E se foi um caminho de Deus. Irmãos, peguei o carrinho, corri em casa, falei para a esposa, meu bem, troca elas, ela está partindo, e agora ela chama as crianças. E minha esposa ajeitou as crianças, pegou os 3 véuzinhos, obra singela, sabe, irmão? Pegou os 3 véuzinhos, colocou dentro da bolsinha da mais velha, e eu corri com as 3 sentadinhas atrás. Irmãos, esta obra é da simplicidade dos corações, onde Deus opera. E elas atrás, quando eu estava desesperado para vencer ali, irmãos, a distância, eu vi pelo retrovisor que a mais velha abriu a bolsinha e deu aqui o véuzinho para de 6 e deu o véuzinho para de 4 aninhos e colocaram os véuzinhos. Quando colocaram, Deus tomou as 3 com a promessa lá atrás, no banco de trás, e começou aquele alarido glorioso do Espírito Santo sobre elas. E eu me alegrei, falei, o Senhor chegou. E quando o Senhor vem, irmão, aleluia, jamais é vã a visitação de Deus na nossa vida. E o Senhor visitando muito, eu entendi que o Senhor tinha chegado por aquele caminho. Parei na porta da casinha que a minha irmã estava lá dentro, inerte, morta lá em coma. E minha mãe e meu cunhado desesperado, chorando. Aí as 3 desceram, foi até, irmãos, assim, elas desceram, muita gente passando ali na calçada, e viram elas 3 de véuzinho na cabeça falando línguas. E as pessoas assustaram, eu, vamos filha, entre, já tratei de pôr elas para dentro, irmãos. Como eu passei quase um dia, 24 horas clamando a Deus. Deus não me fez saber nada, veio por aquele caminho, eu chamei elas, falei, a missão é de vocês, viu, minhas filhas? Falei para a mais velha, você abre a oração, tá? E quem Deus dá oração, apresenta a ti, o pai vai ficar aqui na sala. E elas entraram para lá, para dentro do quarto, e eu vi que a de 8 anos abriu a oração. Ajoelharam lá, minha mãe ajoelhou, meu cunhado, eu ajoelhei na sala. E a menina de 6 anos começou a orar. Irmãos, a oração, irmãos, no tempero da infância, a irmandade entende, foi orando daquele jeito simples, né, irmãos, com palavrinhas simples. No momento ela falou assim, papai do céu, o meu papai falou para nós que tu é socorro bem presente no dia da angústia. Aleluia, que tu és a fonte da vida e a morte te obedece. Ela falou no nome do Senhor Jesus.
Aleluia, não deixa a minha titia morrer, liberta ela. Ela deu uma batidinha assim no lugar, irmãos. Aí Deus visitou as 3, ela também com a promessa me visitou lá. Eu vi que visitou minha mãe. Quando a menina voltou, pediu uma segunda vez. Irmãos, e minha irmã lá silenciosa, lá em cima da cama, lá inerte. Quando a criança pediu a terceira vez, irmão, com perdão das palavras que eu vou colocar, mas a cirurgia da minha irmã era uma cirurgia de ginecologia, abriu, irmãos, e começou a sair toda a morte que estava dentro da minha irmã, aquele sangue pisado, pus, aquele mau cheiro tomou conta de tudo. Minha mãe correu, pegou um lençol, começou a colher aquilo lá, recolher tudo aquilo lá, e a criança orando, e as outras 2 manifestando a promessa do Espírito Santo, a de 8, a de 4 aninhos e a de 6 orando. Encheu aquele lençol, não tinha tempo para nada. Minha mãe abriu a janela, jogou para a janela para depois cuidar, pegou outro lençol e foi colhendo. Na hora que a criança encerrou a oração, parou de vazar a cirurgia, minha irmã abriu os olhos, deu glória a Deus, estava liberta. Santo é o nome do Senhor. Hoje é mãe de mais 2, está lá com a família servindo a Deus e eu glorificando pelo livramento do Senhor naquele dia. Irmãos, tem umas obras que nos ensinam, que nos marcam, que são verdadeiros ensinamentos para nós. Eu sempre conto isso aqui, porque, irmão, é muito maravilhoso. Teve um batismo numa cidade, estava marcado para batizar um irmão, tinha pedido batismo, um servo de Deus. Bem, lá para nós, aqui tem irmãos aqui, eu estou vendo irmãos que conhecem a nossa realidade, batizar uma alma, se é festa do céu, é grande regozijo para nós também, né? Batizar uma alma. E eu fui lá para o interior, para a cidade, fazer o batismo de um irmão. Era uma igrejinha, irmãos, e foi maravilhoso, porque quando terminou a santa palavra, que eu disse aqui para trocar, o irmão já levantou, estava convertido, né? O coração dele estava cheio do Senhor, ele já levantou e veio, trocou junto comigo aqui, trocamos juntos, disse, ele já desceu junto, quer dizer, foi tudo rapidinho, mas 3 minutinhos eu batizei o servo de Deus ali, e ele saiu das águas. Quando ele saiu das águas, eu falei, Senhor, tem um povo aqui, eu vou falar um pouco do teu amor para esse povo. E ninguém levantou. Antes disso teve um silêncio, ninguém levantou, e eu pensando em sair das águas, eu falei isso, falei, Senhor, eu vou falar um pouco para esse povo do teu amor. Mas eu só dei início ali a algumas palavras. Irmãos, quando os irmãos me chamaram a atenção aqui, no topo da escada aqui da Vasca, aí me chamaram pelo nome, eu olhei, eles estavam com um menininho trocado para ser batizado, pequeno, magrinho, raquítico, assim, uma criança bem desnutrida mesmo, muito pequeno, macacão de batismo, mesmo infantil, tiveram que amarrar no tornozelo dele, nos pulsos, no tornozelo, para dar conta dele, né, que ele era muito pequeno. Aí eu vi que ele era muito pequeno, eu subi a escada e fui a ele. Eu falei, meu filho, você tem a promessa do Espírito Santo em evidência de línguas? Mas ele muito caladinho, tímido, vergonhado, cabisbaixo. Eu perguntei para ele, falei, você tem a promessa? Ele nem olhou para mim, só falou, não, irmão, não tenho. Eu falei, você não tem a promessa? Quantos anos você tem? Ele falou assim, fiz 12 ontem. Eu falei, você fez 12 anos, então tá bom, o Senhor está te chamando. Ele falou, está. Como ele era muito frágil, eu peguei assim nas mãozinhas dele, falei, então vem comigo. Aí ele foi descer, eu perguntei, papai está aí? Ele falou, está, são nossos irmãos, sua mamãe também. Eu falei, então tá bom, Deus está te chamando. E ele confirmou que estava. A irmandade naquele silêncio assim, ele pequenininho, eu falei assim, cruza a mãozinha. Mas ele era pequeno, que o peitoril, lá numa igreja pequena, a Vasca não é tão funda, né? Então o peitoril aqui, era baixinho aqui da Vasca. Mas mesmo assim a irmandade quase não via ele, só via uma parte do rostinho dele. Aí eu falei, cruza a mãozinha assim, ele cruzou, irmão, quando eu pus a mão na cabeça dele, Deus selou ele com a promessa do Espírito Santo. Irmão, olha que a irmandade sabe, a irmandade aqui em São Paulo,
A obra de Deus aqui é uma obra madura, um povo experiente na fé, e que Deus tem dispensado muita coisa excelente. E eu, apesar de não ser daqui, eu conheço a obra de Deus aqui, mas, irmão, eu nunca tinha visto uma sublimidade de linguagem como saiu na boca daquela criança naquele dia. Era sublime, irmão, era sublime o que saía dele. Quando o Senhor selou ele, que aquela glória tomou conta, irmãos, dele, eu perdi o controle dele, porque ele abriu assim os bracinhos fininhos. Quando ele abriu assim os bracinhos, que eu vi que era muito excelente o que estava nele, o meu sentimento foi esse. Eu falei, eu vou deixar ele desfrutar um pouquinho aí do banquete, né, que o Senhor está servindo a ele. E me deixei dele e afastei para a parede de trás da vasca lá, encostei lá. Quando eu encostei lá, o que saía dele era tão maravilhoso que o Senhor começou a visitar a irmandade. Um começou a chorar aqui, o outro começou, irmãos, também a falar línguas lá. Aquela coisa maravilhosa, aquela virtude ordeira, sublime, foi tomando conta da irmandade de maneira tal, irmãos, e eu maravilhado. Eu confesso para a irmandade, eu sou um tanto brincalhão, né? Eu confesso para a irmandade, se aquele fosse em outro lugar, eu tinha dado um abraço dele, que era tão maravilhoso que saía dele, dava vontade de chegar perto, mas eu fiquei lá atrás. Aí ele veio para frente, aqui para frente do tanque aqui. E quando ele chegou aqui, a irmandade vendo só assim, ele com a cabecinha levantada aqui, a irmandade vendo só parte do rosto dele, ele falando língua. De repente, para surpresa minha, irmão, ele levantou aquele bracinho falando a língua e fez assim. Quando ele fez assim, levantou uma irmã chorando e veio batizar uma senhora. Ele recolheu o bracinho, fez assim, levantou um moço e veio batizar. Ele recolheu, fez assim, levantou outro. E ele começou a fazer isso. Cada gesto desse era uma alma que levantava. Ele fez assim 24 vezes, foi 24 almas que levantaram de uma vez só. O Senhor chamou 26 almas nessa graça rapidinho naquele dia. E eu me maravilhei com o dom de Deus. Glória ao nome do Senhor. São coisas que nos ensinam, irmão, que nos faz compreender que o Senhor faz tudo nesta obra, irmão, para o seu nome ser glorificado. Então agradeço a Deus. Nós já são 8h30, né? Outro dia Deus prepara de vir aqui. Estou contente por esta boa preparação de estar aqui junto à Irmandade nesta noite. Irmãos, eu trouxe saudações. Eu estou sempre por aqui, mas nunca estou aqui a passeio, nem em busca de interesses próprios. Irmãos, eu estou aqui para cuidar da serva de Deus, que Deus me deu por esposa, que há 2 anos atrás ela estava com 3 tumores no pâncreas, 7 no fígado, dos maiores 22 no pulmão, nos 2 pulmões. E aí no Hospital do Câncer, aí no centro de São Paulo, eles deram 50 dias de vida para ela. E por graça de Deus nós estamos aqui e ela está glorificando a Deus, irmãos. Então estou cuidando desta parte, a Irmandade ora a Deus por nós, irmãos, para que também nós glorifiquemos a Deus nesta parte que nós esperamos nas suas santas mãos. Agradeço a Deus por tudo. Irmão, esqueci que ali teve um irmão que pediu para contar uma outra parte que a Irmandade conhece. Mas um dia, irmão, eu vou contar, o servo de Deus pediu. Eu estava numa situação muito difícil e eu, irmãos, tinha uma missão para ir num lugar distante, região de Picos, Itainópolis, uma cidadezinha da região de Picos. E nós estávamos em casa, luz cortada, água cortada, as crianças pequenas, e uma situação muito difícil. Eu tinha que atender a obra, eu estava muito aflito. E quando foi umas 9 horas da manhã, irmãos, complicou mais ainda a minha turbação, que passou um vendedor de algodão doce lá fora, buzinando uma buzininha. E esta menina de 4 anos, foi mais ou menos na mesma época da libertação da minha irmã, esta menina de 4 aninhos na época, ela chegou para mim e falou assim: não tem dinheiro, né, papai? Mas ela já perguntou assim, pensando no algodão doce, se tinha para comprar algodão doce. E eu não tinha, porque eu tenho certeza que não tem nenhum pai dos que estão aqui que não daria 50 centavos, irmãos, por um algodão doce para sua criança pequena.
Eu não tinha. Eu falei, filha, o pai não tem. Eu ia viajar, levado por um servo de Deus. Eu falei, filha, o pai não tem. Mas aquilo lá me feriu como homem, me feriu como pai, me feriu como servo de Deus, me feriu como marido, me feriu de todos os lados aquilo lá. E eu fiquei muito angustiado, muito aflito. Aí eu ia viajar à tarde, início da tarde, e quando foi 1h eu chamei minha esposa, falei, olha, eu estou indo viajar, você fica na comunhão, qualquer coisa que Deus fizer, você, o irmão falou que pode ligar, cobrar para a casa dele, me fala, porque eu estou vazio, triste, angustiado, e estou indo numa missão tão espiritual. Falei para ela e viajei. Irmão, isso era mês de outubro. Quem conhece Teresina, no Piauí, todos sabem, lá é uma cidade, uma chapada entre dois rios. Irmão, lá é muito, irmãos, parado, assim, nesta época de outubro, novembro, não vem, não corre vento, não move uma folha, aí a umidade do ar vai lá em cima por causa dos rios, o sol forte, vai 42 graus facinho, assim, e era uma dessas tardes, irmãos, e na frente da nossa casa tinha o vizinho de frente, ao lado dele, já uma casa de esquina, morava um casal, e esse casal quase não parava lá, eles trabalhavam os dois, ninguém via eles lá, e lá no quintal deles tinha uma mangueira, eles não ligavam, a mangueira, irmãos, estava repleta de manga, madurou assim, quase tudo de uma vez só, aquilo estava a coisa mais linda, umas mangas bonitas, enormes, vermelhadas, muito bonita mesmo, e 2h da tarde, não tinha ainda nada, minha menina pegou, assim, essa pequenininha pegou no dedo da mãe, mostrou para a mangueira lá, falou, mãe, compra uma manga para mim, mãe, ai que manga bonita. E minha esposa falou assim, filha, não tem dinheiro para comprar manga, mas ela tinha 4 aninhos, falou, pede mamãe, vai lá mamãe, pede. Minha esposa falou, filha, não tem ninguém aí nesta casa, minha filha, para pedir manga, a casa ficava o dia inteiro fechada. Aí a criança começou a chorar, a criança falou, vamos orar, vamos minhas filhas, vamos orar. Aí pôs elas para orar, falou, vamos pedir a Deus, vamos filha, a mãe não tem, vai pedir a Deus. E as crianças foram orar, irmãos, e chegou uma irmãzinha lá na minha casa, que sempre ia ajudar minha esposa, e a criança falou assim, minha filha, enche essa bacia d'água, uma bacia grande, para essa pequenininha sentar, para não desidratar devido ao calor muito forte. Enche essa bacia d'água para eu colocar a Nádia sentadinha, para ela ficar aí na água. E a irmãzinha começou a encher a bacia d'água. Irmão, nisso passou um vento, um pé de vento, desses que vem girando assim, e ele veio, estava tudo parado, o vento veio girando, passou pela minha casa e foi no rumo da mangueira, era assim uns 60 metros, era no quintal do vizinho de frente, lá no fundo do quintal, e o vento foi girando e passou na mangueira e fez, irmãos, um movimento que derrubou um tanto de manga, e aquele barulheiro do vento, da folhagem e as mangas caindo, chamou a atenção da irmãzinha. Quando ela olhou lá, irmão, uma das mangas que se desprendeu lá, ela não caiu como as outras, ela começou a vir rumo à minha casa, como se alguém, uma mão invisível, estivesse fazendo ela, como um aviãozinho de papel que alguém joga. E quando a menina viu a manga pairada no ar, flutuando, vindo para o rumo de casa, assim lentamente, a menina gritou, Matheus, olha aqui uma coisa, Matheus, veja uma manga correndo, vindo aqui para casa, voando para casa. Quando ela falou assim, minha esposa correu, que história é essa? Olha aqui, Matheus, olha aqui. Quando a minha esposa olhou a mangueira, a manga já vinha passando por cima do telhado do dono da mangueira, já aqui na parte da frente. O senhor tomou minha esposa num choro muito grande, a esposa num choro, e a criança numa alegria, e pulava, e se alegrava, e a manga veio, cruzou a rua, passou por cima da fiação de poste, e caiu dentro da bacia cheia da água que estava preparada. Nem no chão foi para espatifar, caiu dentro da bacia d'água. A minha esposa falou, peguem minhas filhas, esse é o Deus que nós servimos, esse é de vocês que Deus preparou. Ligou para mim e contou isso, Deus me libertou, e até hoje eu tenho liberdade de atender o ministério que Deus me confiou na terra. Então são estas obras que Deus vai marcando nossos dias e vai nos levando na caminhada, na jornada que está proposta. Agradeço a Deus por tudo, a Irmandade ora a Deus por nós. Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Aleluia. Chamemos o hino, Deus.